interligado, como se fôssemos um. Está interligado nesta casa comum. Tá começando, Pascoal. Bem, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa aqui a nossa quarta roda de conversa do curso de Economia de Francisco e Clara. E é com muita alegria também que a gente recebe a Moema Miranda, que vai nos trazer muita coisa boa sobre a Laudato Si, que é um documento fantástico, né? Fantástico. Ela tem muita reflexão sobre esse documento. Eu queria dizer inicialmente também que, embora seja a Economia de Francisco e seja uma proposta, essa nova economia, né? A Economia de Francisco, seja proposta pelo Papa, isso aqui não é um evento exclusivamente de católicos, né? Ele é ecumênico, ele tem a ambição de acolher todo mundo, né? Enfim, católicos e qualquer outra religião, ou mesmo as pessoas que não tenham religião, né? Não tem uma religião formal, enfim. Então, sintam-se todos muito à vontade e acolhidos aqui. Nosso objetivo é muito maior, né? É de congregar todas as pessoas, independentemente de qualquer entrave que a gente possa ter, de qualquer trava. Eu queria anunciar rapidamente que, além dessa quarta roda de conversa de hoje, nós vamos ter uma dia 1º de setembro, que é com a Miriam Nobre, que é uma ideia do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Depois nós vamos ter, no dia 8, a 5ª roda de conversa, que vai ser sobre o Boaventura de Souza Santos, sobre a obra dele, sobre o pensamento dele. No dia 15, nós vamos ter a Maria do Rosário falando do SUAS, né, da assistência social e dos preconceitos em relação ao que muita gente chama de assistencialismo puro, né? No dia 22, nós vamos ter uma 6ª roda de conversa, que é sobre economia solidária. É o grupo do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista que vai promover. E na última roda de conversa, nós vamos ter um tema que eu considero fundamental, que é a influência da desigualdade social sobre o funcionamento da sociedade, inclusive o funcionamento econômico, como que a desigualdade influencia, né, a nossa vida, né? Não é apenas um problema ético, né? Esse apenas, pelo amor de Deus, é entre aspas, né? Porque ele é muito grande, o problema ético é brutal, é muito forte. Mas, além dele, ainda tem o aspecto do funcionamento de toda a sociedade em todos os aspectos, não só o econômico. Então, eu vou passar a palavra agora para Cláudia Camilo, né, que vai mediar essa conversa da nossa Moema Miranda.
Muito obrigado a todos pela atenção. A Cláudia está com você. Obrigada, Pascoal. Uma boa noite a todas, a todos e a todes. O tema do nosso encontro de hoje é a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, Louvado Sejas, uma sinfonia de amor ao planeta, um compromisso de cuidado da casa comum, da nossa irmã, da Mãe Terra, da Mãe Gaia, da nossa Pachamama. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar entre pessoas tão iluminadas, com trajetórias tão diversas, com um foco na economia de Clara e Francisco. Que seja uma economia amplamente solidária pela ética da vida, que tem como cerne a dignidade da pessoa humana e de nossa casa comum. É um grupo afetuoso e capaz de amar uns aos outros e de amar o planeta. É muito enriquecedor estar com vocês nessa sala e compartilhar este momento com o público que nos assiste. A encíclica é uma escrita brilhante, Papa Francisco, e precisamos de alguém especial para explanar sobre esta encíclica. É uma honra moderar a palestra com a colega antropóloga tão sábia e expert mundial sobre o tema do encontro de hoje, o Laudato Si. Antropólogos fazem do seu ofício escutar e aprender os saberes dos povos indígenas, originários, das populações ribeirinhas, das populações atingidas pelas mineradoras, das pessoas atingidas pelas mazelas escravocratas do capitalismo patriarcal. Então, consideramos gênero, etnia, classe e capitalismo como tecnologias de poder, imbricadas na política, na economia, no direito, na educação, na saúde e nas demais áreas estruturantes da sociedade. Portanto, lutar contra o patriarcado, o machismo, o racismo, o fascismo, o capitalismo não é mais uma opção, é um dever. É nossa responsabilidade abraçar a causa desses povos das florestas. Alguns dizem que é muita floresta e muita terra para pouco índio. Defendem mineração e exploração por grandes latifundiários, por empresas estrangeiras. Nós pensamos que é pouco índio para proteger o resto das florestas que remanescem em nossa casa comum. Estes grupos aqui presentes hoje, o curso de Economia de Clara e Francisco e do Fórum de Economia Solidária, também escutam estes povos e lutam pela casa comum. A live no último domingo trouxe visibilidade para a situação das aldeias na Baixada Santista. E a nossa convidada de hoje vem acompanhando há muitas décadas os movimentos sociais, os povos originários, as matrizes religiosas diversas, com uma profunda ligação com a ordem franciscana e as questões ligadas à casa comum. A professora e antropóloga Moema Miranda acompanha comunidades e organizações de base ligadas à Igreja Católica na Amazônia. Moema Miranda é professora na Ordem Franciscana Secular, é antropóloga de corpo e alma, com mestrado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutoranda em Filosofia na PUC do Rio de Janeiro. Ela integra a equipe docente do Instituto Teológico Franciscano, é assessora da Comissão Episcopal Pastoral Especial para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É secretária da Rede Iglesias e Mineria, da qual participam 70 entidades da América Latina, e membro da Coordenação Nacional do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Ela atua como assessora na Rede Eclesial Panamazônica, tendo participado como auditora no Sínodo para a Amazônia. É importante mencionar que esse encontro de hoje foi uma construção coletiva, então obrigada a todos vocês que contribuíram. A colega Conceição bem lembrou no nosso grupo do Zap que Moema foi uma das organizadoras da Cúpula dos Povos em 2012 e foi na cúpula que a coisa pulsou e resistiu.
um dos maiores eventos organizados de forma autogestionada deste país. Moema tem uma longa e admirável história de luta e comprometimento com o cuidado humano e com a busca de formas éticas de convívio socioambiental. Ela é uma referência internacional. Louvado seja. Ficamos honrados que ela esteja aqui conosco e, como somos muitos, peço que as perguntas e comentários sejam enviados pelo chat para organizarmos em blocos. Obrigada e, sem mais delongas, passo a palavra para você, professora Moema Miranda. Bom, boa noite, gente. Deixa eu botar aqui em galeria para ver vocês também. Paz e bem. É uma grande honra para mim, é uma alegria imensa estar com um grupo de pessoas tão amorosas. Hoje isso é motivo de grande louvor, né? Acho que cada vez que a gente se encontra, abre os corações, as mentes, as vidas, e pode conviver, e pode ter uma convivialidade que seja a antítese do ódio que a gente tem visto tantas vezes ampliando-se no mundo, eu acho que a gente completa a obra de Deus. Tem uma poesia que eu gosto muito agora até me esqueci o nome dele, que daqui a pouquinho vem. Ele dizia assim: os que fazem amor não fazem apenas amor, dão corda ao relógio do mundo. Então, esse dar corda ao relógio do mundo é a nossa continuidade como filhos amados de um Deus de tanto amor. Então, é uma alegria para mim, é uma grande honra poder estar com vocês, e é uma alegria poder falar da Laudato Si, que realmente eu acho que de todas as encíclicas escritas nesse século, certamente, mas uma boa parte dos últimos séculos, é uma encíclica que eu acho que faz uma virada, uma mudança muito substantiva na nossa compreensão da forma de ser e estarmos no mundo. E a partir da Igreja Católica, a encíclica é uma carta, vocês sabem, encíclica é isso, né? Paulo escreveu encíclicas, é uma carta escrita pelo Papa, pelo Pontífice da Igreja Católica, mas ele dirige essa carta, essa encíclica, não só para nós católicos, mas para todas as pessoas, para o que ele chama a família humana. Então, é uma carta escrita com uma linguagem muito potente, muito amorosa, muito comprometida e muito radical, no sentido de ir ao profundo, ir para as águas profundas, para as raízes, para a compreensão da crise que nós vivemos, da crise super complexa, da crise socioambiental. Nós falávamos no começo, eu escutava o Pascoal falando sobre a desigualdade, sobre a questão ambiental. Essas coisas estão absolutamente intrincadas, são parte de um mesmo complexo do qual o Papa Francisco trata. Então, só para a gente começar, assim, deixa eu marcar aqui meu tempo para não passar do tempo, dá para a gente poder conversar, poder também dialogar depois. Muita gente, quando a encíclica saiu, disse: a gente vai ter uma encíclica ecológica. E, de fato, ela é uma encíclica ecológica, mas muitas pessoas disseram isso no sentido de diminuir, né? De dizer, não, é uma encíclica que cuida dessa coisa aí que é a natureza, que algumas pessoas se importam. Quando a gente fala de ecologia, a palavra eco vem do grego, do oikos, quer dizer casa. É o mesmo começo da palavra economia, né? Também economia vem da ideia de oikos. Economia é anomia, é a administração da casa, vem lá de Aristóteles. Ecologia é uma compreensão sobre como funciona a casa. Durante muito tempo, a nossa matriz de civilização ocidental, baseada na modernidade, Cláudio começou falando desse padrão que hoje é o padrão dominante, né? Um padrão capitalista, patriarcal, especista. Esse padrão de dominação da forma da gente ser e estar no mundo, ele tem algumas balizas, né? Algumas bases de sustentação.
Uma delas, vocês sabem bem, é a Revolução Científica. Lá, a partir do século XVII, a Revolução Científica instituiu uma forma de conhecimento de tudo que existe no nosso entorno, baseada em critérios científicos e numa compreensão, numa concepção que, de uma certa forma, vem da matriz cristã, mas foi aprofundada pela Revolução Científica, que faz como uma bipartição entre nós, seres humanos, e a natureza. Para nós, de um modo geral, se a gente fala, não, a gente mora em São Paulo, quer dizer, a gente mora longe da natureza. Meu pai é engenheiro químico e há uns anos atrás a gente estava conversando e ele disse, não, Moema, o pessoal com quem você trabalha, os indígenas, é natural que eles tenham preocupação com a natureza, porque eles vivem mais ligados à natureza do que nós. E eu disse, mas por que será, pai? Será que porque você respira menos ar do que ele? Ou será que porque você precisa de menos água do que o organismo deles? Ou será que você só come plástico agora, então também não precisa da terra para se alimentar? Mas essa ideia ela é tão profunda de que aqueles que vivem na floresta vivem com a natureza. A gente que mora em São Paulo, em Santos, na Baixada Santista, a gente vive longe da natureza, como se fossem duas coisas, quase como se a nossa espécie fosse um reino dentro do reino, um reino específico, o reino dos humanos, que habitam outro reino, que é o reino dos seres naturais. Essa é uma forma de compreender o mundo que ela é muito constitutiva do capitalismo, do patriarcado, constitutiva da nossa maneira de entender a verdade. E a ciência moderna e a modernidade se fez afirmando que essa era a verdade, que a ciência conhecia a natureza e todas as formas anteriores ou outras de conhecimento, de sabedoria, de vinculação com a natureza, eram superstição, eram atraso, eram ignorância, era povo pobre. Então, todos os indígenas, esse pessoal que ainda vivia na natureza, esse pessoal a gente achava que era preguiçoso, ou que era ignorante, ou que era cheio de superstição. Além de tudo, porque eles achavam que os espíritos habitam as florestas, porque eles achavam, né, que viviam numa terra encantada. E nós, depois do Max Weber, a gente já vivia no desencantamento do mundo. A gente já achava que a natureza era a concepção básica, é como se a natureza fosse assim como um relógio, né, um mecanismo. Um grande engenheiro pode até ter feito, mas o paradigma, o modelo para a gente do funcionamento da natureza, das estrelas, dos mares, do céu, é um modelo mecânico. O mecanismo funciona e basta a gente conhecer a lei. As leis da natureza são imutáveis. O sol vai sempre correr o mesmo caminho, as águas, o mar, basta a gente conhecer. Conhecer e dominar. Porque esse padrão de conhecimento é também um padrão de dominação. E esse padrão de conhecimento e de dominação que levou a um imenso avanço com a Revolução Industrial, nessa combinação com o capitalismo, de uma forma de progresso e desenvolvimento que se tornou, desde o século XVII, XVIII, XIX, com a expansão, com a colonização, se transformou no grande modelo de dominação, mas também no grande modelo de dominação dos nossos corações, das nossas mentes, do nosso padrão de compreensão do mundo. E esse modelo foi, aparentemente, um sucesso crescente. Mais tecnologia, mais desenvolvimento, mais domínio sobre a natureza, mais tecnologia, mais progresso, mais domínio sobre a natureza, mais acumulação, mais despossessão e mais acumulação. Até que chegou um momento em que a Terra começou a dizer, galera, deu para vocês. O excesso dessa forma de ser e estar no mundo que cria uma espécie de ruptura metabólica, uma ruptura com o metabolismo da Terra, começou a chegar em níveis insustentáveis, isso já na década de 60 e de 70, e acho que, sem dúvida nenhuma, a bomba de Hiroshima e Nagasaki em 45,
quando é lançada, ela lança também um alerta do poderio de destruição a que a humanidade tinha chegado, e vários movimentos começaram a questionar se, de fato, este desenvolvimento era uma boa coisa para o planeta. Na década de 80, essa compreensão de que a forma de se relacionar com o planeta, baseada principalmente nas culturas fósseis, baseadas na extração e no uso de combustível fóssil, no desmatamento, na devastação dos biomas naturais, estava levando a uma mudança hipercomplexa no sistema Terra. E aí, a década de 80, para todos nós, isso é muito recente, pessoal, é muito ainda agora, isso está acontecendo. Na década de 80 começa a acontecer uma grande mutação nas ciências. E um cara chamado James Lovelock, e eu estou falando de tudo isso porque isso tudo vai aterrissar na encíclica Laudato Si, um cara chamado James Lovelock, físico da NASA, fazendo um estudo de comparação entre o planeta Terra e Marte para ver as fases, as possibilidades de exploração de Marte, ele começa a se dar conta que o planeta Terra é um planeta absolutamente único no seu funcionamento quando comparado aos outros planetas do sistema. E que o planeta Terra, porque abriga a vida, se desenvolveu de uma forma absolutamente diferente. No nosso planeta, a vida e a não-vida, os seres bióticos e abióticos, estão inteiramente interligados. E ele começou a perceber que aquela forma de conhecer, segmentada, fragmentada, que a ciência moderna tinha construído do planeta como um mecanismo, perdia a essência sistêmica da conexão de todas as coisas. E aí, quando os homens foram à Lua e olharam de fora e viram essa linda bola azul com a atmosfera no seu entorno, foram aos poucos se dando conta, e o James Lovelock é o primeiro construtor dessa concepção, de que, na verdade, a Terra é um superorganismo vivo, que se desenvolve e a comunidade da vida se desenvolve nele e com ele. E a vida vai sendo cada vez mais complexa e a vida vai gerando as próprias condições de mutação no planeta. E a atmosfera, a hidrosfera, todas as áreas que a gente tinha segmentado, elas, na verdade, formam um todo interligado, maravilhoso, um grande útero, uma grande sementeira, uma grande fêmea generosa, gerando vida e vida cada vez mais complexa, vida e vida cada vez mais rica, vida e vida cada vez mais diversa. Até que chegou uma espécie estranha como somos nós, pessoal. A gente chegou ali aos 45 do segundo tempo, né? Faltava um minutinho para o negócio terminar e chegou essa espécie que somos nós, essa espécie que consegue louvar com palavras ao Criador, essa espécie que consegue compreender a conexão e consegue expressar com palavras, com poesia, com sabedoria, mas que também pode, por essa possibilidade de expressão e de conhecimento, desviar por um caminho de opressão e de devastação. Essa liberdade de destruir, esse poder para a destruição, é único da espécie humana. Só a espécie humana tem uma capacidade de destruição do conjunto da obra criada semelhante ou entre a figura de um Deus potente. E essa possibilidade é que começa a gerar um nível de devastação ao qual mesmo os que estavam vivendo bem no planeta começam a dizer, gente, não é mais possível. Essa consciência da crise, ela lamentavelmente
vai necessariamente criar um choque entre ecologia e economia capitalista. Mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, é dizer que a consciência de que alguma coisa na forma como os seres humanos habitavam o planeta não estava bem, ela foi crescendo como consciência ecológica. E a chegada do Papa Francisco ao pontificado, ela é uma parte de uma grande mudança de paradigma. Esse Papa que veio do fim do mundo, como ele mesmo disse, né? Nosso vizinho aqui, veio do fim do mundo para esse tempo, que é um tempo em que efetivamente pode ser o fim das formas de ocupação e de existência da humanidade do planeta. Porque os nossos níveis de destruição são impressionantes e crescentes. E quando o Papa Francisco chegou no pontificado, ele colocou temas essenciais. E ele, porque tinha um passado como cientista, conseguiu perceber, conseguiu compreender que alguma coisa estava séria demais no planeta. E ele escreveu, então, uma encíclica em 2015, quando ia haver o que agora a gente sabe, a última grande reunião dos países responsáveis por discutir o aquecimento global, a COP25, a COP21, perdão, que aconteceria em Paris em 2015. O Papa, então, escreveu em maio, lançou em junho, essa encíclica, que é um grande chamado de atenção para a crise ambiental. E é muito impressionante porque o Papa faz aqui uma mudança de 360 graus na forma de compreensão que também a Igreja compartilhou. Ele rompe com esse paradigma mecânico e se apropria da ideia sistêmica do planeta como um planeta vivo, do planeta como um planeta sistêmico. Estou falando muito alto? Desculpa, vieram me dizer que eu estou falando muito alto aqui. Do planeta como um planeta vivo e do planeta como um planeta sistêmico. Quando James Lovelock descobriu que a Terra era um planeta vivo, ele, comentando com um colega, o colega dele disse: olha, você falando da Terra como um planeta vivo me lembra Gaia. E a Cláudia tinha falado de Gaia, é importante a gente falar de Gaia. Gaia é uma divindade grega, uma divindade muito antiga, uma divindade telúrica, antes dos deuses do Olimpo, né? Uma divindade hiperprimitiva, uma divindade geradora de todo o Olimpo. E Gaia, então, essa vida inerente, imanente, presente na Terra. E o James Lovelock chamou a teoria dele hipótese Gaia e depois teoria Gaia. Essa coisa é muito engraçada, porque o processo de divulgação da Laudato Si, teve uma vez que eu fui num estado aí, e era um estado com um pessoal assim, bastante reacionário, muito lá metido no meio do negócio do agronegócio, e eu fui falar disso numa área de igreja, né? E aí, quando eu falei da teoria Gaia e da hipótese Gaia, teve um padre que mandou um WhatsApp para o outro. Agora ela está falando das divindades pagãs, como se eu estivesse falando. Mas é importante a gente saber que Gaia é o nome que o James Lovelock deu para essa nova compreensão da Terra como um planeta vivo e vivente. Agora, cada vez que eu falo de Gaia, eu explico para ninguém poder se equivocar. E essa visão sistêmica é a visão que o Papa Francisco abraça na encíclica Laudato Si. Essa visão sistêmica que já tinha começado a ser desenvolvido na América Latina pelo Leonardo Boff. Leonardo Boff é um grande iniciador internacional disso, justamente quando o Leonardo Boff começa a compreender a percepção sistêmica de mundo. E esse novo paradigma sistêmico está no centro da encíclica Laudato Si. Mas ele é um paradigma hipermoderno, a gente pode dizer, e ao mesmo tempo absolutamente ancestral. Porque todas as culturas primitivas, aquelas que a ciência moderna achou que eram o atraso,
todos os povos que resistiram ao capitalismo, aqueles que a gente achou que eram supersticiosos, todos esses povos já sabem e sempre souberam dessa conexão profunda entre os humanos, o humus, que somos nós, e a terra da qual nós somos feitas. E vejam como é lindo, porque o Papa Francisco começa a encíclica Laudato Si, logo no parágrafo 2, ele diz assim: essa terra, essa irmã, a terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Essa irmã clama. Uma coisa mecânica não clama. Um relógio, no máximo, toca um alarme. Ele não clama, ele não sente. Essa irmã clama. Ele reconhece a terra como um ser vivo e vivente. E aí ele diz mais, ele diz assim: a violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se como a doença, notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. E aí ele vai falando, e ele diz assim: por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, encontra-se nossa terra oprimida e devastada, que gemem e sofrem dores de parto. Mas ele fala uma coisa fundamental nesse parágrafo para finalizar. Esquecemos-nos que nós mesmos somos terra. Nosso corpo é construído pelos elementos do planeta, seu ar permite-nos respirar e sua água vivifica-nos e nos restaura. Esquecemos-nos que somos terra. Galera, a gente esqueceu que é terra. A gente esqueceu que se a gente destruir a terra, a gente se destrói automaticamente. Não tem como a gente destruir o planeta e continuar vivendo. Não existe essa possibilidade. Nós nos esquecemos que somos terra. E esse esquecimento fundamental, esse engano absoluto, nos levou a uma corrida infinita de ocupação do planeta. E aí o Papa, então, escreve essa carta dizendo assim: a crise ecológica não é só uma crise ecológica, ela é uma complexa crise socioambiental. Não existem duas crises, uma da desigualdade e outra crise ambiental. A questão ecológica não é uma questão que só as pessoas ricas e de classe média podem se preocupar. Os pobres são profundamente afetados pelas questões ambientais. As questões ambientais afetam primeiro e maltratam mais as populações já vulnerabilizadas. Ao mesmo tempo, é a sanha de acumulação ilimitada a que gera a devastação ambiental e a desigualdade. É inseparável. A gente não pode mais falar de economia, da nomos da casa, sem falar ao mesmo tempo, na mesma linguagem, da casa em si, do cuidado com a casa em si. Essas coisas são uma e a mesma, e a gente vai ter que inventar novas palavras para poder falar desse tema. E aí o Papa diz: a crise socioambiental é tão séria que todos os nossos saberes têm que estar irmanados para encontrar alternativas. A poesia, a arte, a ciência e até a religião e a espiritualidade. Tem uma sabedoria que se faz pela espiritualidade, porque quando nós olhamos para o planeta como criação de Deus, falar de criação é muito mais do que só falar de natureza. Mas vejam, não é uma espiritualidade desencarnada, ao contrário, é uma espiritualidade que faz uma conversão de volta à Terra. Não é uma conversão que nos tira da terra, não é uma espiritualidade que nos afasta, é uma espiritualidade que nos aproxima, que nos irmana, que nos entranha, que nos deixa aonde nós sempre estivemos, como parte de um planeta vivo e vivente. E por isso a espiritualidade franciscana, utilizada no que tem de mais profundo, inspirada no que tem de mais profundo, orienta toda a encíclica Laudato Si. São Francisco de Assis, quando saiu da cidade protegida, quando saiu do muro da cidade, quando caminhou a pé e descalço, ele ali descobriu
que todos somos um. Ele ali descobriu o sentido profundo da fraternidade universal. Todos filhos do mesmo Pai de amor. Eu, as abelhas, a árvore, as águas. Eu aprendo com elas, elas me ensinam e eu ensino a elas. Nós nos cuidamos mutuamente. E todo o padrão econômico tem que ser um padrão que parte desse princípio da terra aonde nós habitamos. Toda a economia capitalista se baseia num princípio que é antagônico com o sistema terra. E por isso o Papa Francisco, numa encíclica anterior, já tinha dito essa economia mata. Porque na medida em que o capitalismo desencantou a terra, transformou tudo em mercadoria que pode ser comprada e vendida, tudo se equivale ao dinheiro. E ao se equivaler ao dinheiro, tudo perde a sua substância mágica, mas também a sua substância material. Na medida em que você pode comprar e vender ininterruptamente, que você pode acumular dinheiro. Para quê? Para 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 acumular dinheiro. Isso é incompatível com uma terra que é um sistema limitado. A terra tem ciclos, se faz e se refaz. Ela é abundante e generosa. As sociedades indígenas são as sociedades da abundância, as sociedades que vivem na riqueza e, portanto, as sociedades que não precisam acumular. A acumulação é o pecado de ruptura com o sentido mais profundo do planeta que nós temos. Jesus já dizia, não podeis servir a dois senhores. Se vocês forem em Marcos, logo depois que ele fala, não podeis servir a dois senhores, ele vai dizer, olhai para os lírios, aprendei com os pássaros. E ele diz também, por que acumular tanto? Por que acumular tanto? Insensato, ainda hoje mesmo levarei a tua vida. A única forma de vivermos nesse planeta, em harmonia com ele, é com a economia da partilha. É com a economia da solidariedade, é com a economia da comunhão, de uma participação de todos. Então, o Papa escreve uma carta que tem 6 capítulos. A encíclica Laudato Si está organizada em 6 capítulos. Um primeiro, em que ele fala dos princípios, um segundo, em que ele fala o que está acontecendo com a nossa casa, e aí ele usa a ciência mais moderna para identificar o que está acontecendo com a nossa casa. Um terceiro, em que ele fala do evangelho da criação, dessa maravilha em que tudo está interligado. No terceiro, ele fala da raiz humana da crise ecológica. E no capítulo 4, ele começa a falar de uma ecologia integral. Porque quando ele olha para a maravilha que é a casa e a forma como a nossa vida está se relacionando com ela, ele fala, nós precisamos de uma profunda conversão. E essa ideia de conversão, nós temos que ir ao hebraico mais profundo da Bíblia. Conversão como volta. Conversão como volta daqueles que se esqueceram que são terra, daqueles que têm que retornar ao princípio. E por isso os povos indígenas têm tanto a oferecer hoje. E por isso é tão difícil, gente, a assimilação da encíclica Laudato Si, porque ela exige um abandono da nossa prepotência, da prepotência masculina, ocidental, branca e dominadora. É uma ferida narcísica a gente dizer, galera, foi mal, vocês estão mandando super mal. No Sínodo para a Amazônia, o choque principal foi esse choque de saber que os indígenas, aqueles que a gente achava que eram atrasados, eles já estão lá na frente. Eles são a nossa possibilidade de futuro. Não para que a gente volte a ser indígena, porque nós não temos mais essa capacidade, mas que a gente aprenda com eles, para que a gente reaprenda com eles. Há alguns anos atrás, eu estava conversando sobre essas questões ambientais, as questões da encíclica Laudato Si, lá na África. E aí, conversando, eu
era um grupo de jovens. Eu falei, gente, vamos tentar pensar como é que os nossos avós moravam, como é que eles viviam, se a gente precisa mesmo acumular tanta coisa material. E aí uma menina linda, Manuela, de Moçambique, ela disse, Moema, aí eu pedi para fazer um exercício, a gente fez um exercício. Ela disse, para mim é muito difícil fazer um exercício de relembrar dos meus antepassados, porque a minha avó era a voz do colonizador. A minha avó me dizia, Manuela, você não pode falar a nossa língua. Você tem que aprender a falar o português, porque a nossa língua é a língua dos cachorros. Essa lógica de que a colonização nos fez pensar que as línguas não ocidentais são as línguas dos animais. E aí foi muito interessante, porque eu disse, Manuela, nós hoje vamos ter que aprender a falar a língua dos cachorros, e a língua das borboletas, e a língua dos rios, e a língua dos mares, se a gente quiser ter chance de reaprender a participar da comunidade da vida. Nós hoje somos chamados não só a fazer política, mas a fazer cosmopolítica, a reconhecer a sabedoria que existe nas árvores e nas florestas. A sabedoria que existe, que é intrínseca a cada criatura. A encíclica Laudato Si nos ensina a olhar para isso. Cada coisa tem valor em si, não porque me pertence, não porque me faz bem, mas porque tem um valor intrínseco. E nós, como seres humanos, somos parte da comunidade da vida. Nós podemos louvar com palavras o que todos os seres da natureza louvam com a sua própria existência. Nós podemos ser a voz, ouvidos para escutar. O que o Papa Francisco faz é ter ouvidos para escutar a terra que clama, é a voz da terra. Ele aprendeu a falar a língua dos cachorros. Que coisa maravilhosa! A língua dos gatos, a língua da terra e a língua dos mares. E nós hoje temos que começar a fazer esse grande aprendizado. E se a gente não sabe, a gente tem que ter humildade e pedir para quem sabe para nos ensinar. Esse grande caminho de conversão é o que o Papa Francisco propõe na encíclica Laudato Si. E o caminho de conversão para ele significa, e ele chega no final para dizer, nós temos que encontrar uma nova economia. E por isso a economia de Clara e Francisco estão intrinsecamente ligadas ao caminho que o Papa começa na Laudato Si. E ele diz, nós precisamos descobrir uma forma de estar no mundo com sobriedade feliz. Olha que coisa maravilhosa a proposta. Ele diz, nós, na sociedade de consumo, vivemos obcecados pelo consumo. Nós vivemos consumidos pelo consumo. Nós não podemos parar de consumir. E nós temos que equilíbrio com o planeta, e isso significa uma vida de sobriedade, uma vida de suficiência. É muito interessante como o Papa faz essa sacada, porque normalmente, vocês sabem, o conceito de sobriedade, Agora nós voltou. usamos... Oi? Teve algum... Acho que não, né? Só alguém que abriu o microfone. Mais 2 minutinhos, né? Já vou terminar. O conceito de sobriedade, normalmente a gente usa para as pessoas que fazem uso abusivo de substâncias tóxicas, né? O Alanon, o AA. Então, a compulsão é alguma coisa que é maior do que a tua vontade racional e que te toma. E o Papa usa a ideia de sobriedade na nossa relação com a natureza, porque ele diz, nós estamos obcecados pelo consumo. A gente hoje não consegue parar de consumir. A gente hoje vive em função do consumo. E a sobriedade feliz não é uma vida com menos, mas é a gente se dedicar menos a consumir para poder se abrir para o mistério glorioso da vida. É um sentido maior e mais profundo pelo qual nós estamos e somos no mundo. É uma economia a serviço da vida, uma economia a serviço do todo, uma economia que se baseia na lógica ecológica e, portanto, na lógica da partilha e da suficiência.
E aí, eu quero terminar com isso. Essa economia, essa forma de ser e estar no mundo, ela é profundamente feminina. Porque, pessoal, foi a economia dos homens brancos a que gerou e a que gera hoje essa devastação. Se os homens brancos não conseguirem fazer uma conversão profunda e uma abertura profunda do seu coração e da sua mente, eles não vão conseguir ser parceiros dos povos que caminham para o novo céu e para a nova terra. E essa conversão também implica nós mulheres. Mas essa economia que mata, essa guerra que mata, ela é liderada por uma sanha obsessiva dos homens brancos. E por isso essa ferida narcísica, ela é difícil de ser enfrentada. E por isso é tão bom falar para um grupo com amorosidade. Porque todos e cada um de nós temos que reaprender. Todos e cada um de nós temos que nos ensinar mutuamente. Todos e cada um de nós temos que fazer essa conversão em comunidade. Nenhum de nós vai se salvar sozinho. Nós só nos salvaremos em comunhão. Nós só faremos a conversão no nível profundo que ela precisa ser feita se ela for uma conversão comunitária. Então, é com essa amorosidade que nós temos que encarar a noite escura que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é extremamente difícil. É extremamente difícil. Os riscos de devastação ambientais são brutais. Depois de 2015, todos os limites do planeta, todos os limites ambientais continuam a ser avançados. Nós hoje na Amazônia já temos mais queimadas do que nos anos passados. A eleição do Donald Trump e do Bolsonaro no Brasil colocaram no controle do mundo negacionistas das questões ambientais. Só a partir da nossa ação consciente como sociedade, e cada um desses gestos de amor hoje é um gesto de salvação do planeta. Na travessia da noite escura, só o nosso amor pode vencer o medo. E o medo é a arma de dominação que todos os déspotas sempre utilizaram, e agora mais do que nunca. Que a gente tenha medo do coronavírus, que a gente tenha medo dos vizinhos, que a gente tenha medo dos migrantes, que a gente tenha medo das mulheres. Contra esse sentimento tão amesquinhador, tão aniquilador da nossa liberdade, só um sentimento como o amor pode nos levar a de fato sermos companheiros de Deus, para que Ele cumpra a grande promessa, para que a morte não tenha a última palavra. Obrigada, gente. Obrigada, Moema. Eu vou citar a Ingrid aqui, nós estamos embevecidos pelas palavras que você teve aqui, que você falou agora, compartilhou com a gente. Tanto o chat aqui da sala, quanto o chat do Facebook está bombando de expressões de afeto e acolhimento com a sua fala, tão delicada, tão sensível. Então, vou trazer alguns comentários que vieram e algumas perguntas, com as minhas assessoras, a Ingrid e a Celina, mandando aqui as perguntas. O Ernesto Nunes trouxe também o que você citou na sua fala, quando eu estava na minha apresentação, o especismo, corroborando com a ideia do especismo, e ele clareia mais tarde que, do ponto de vista dos direitos dos animais em existir, e não somente os direitos de uma espécie que pensa ser mais importante que as demais. O Antônio Inácio lembra de Mário Quintana, Relógio do Mundo. Adriano corrobora com a sua fala. E Inácio traz um comentário que a humanidade já usou todos os recursos da Terra para este mundo. O Maurício Barbosa contribui lá no Facebook que o desenvolvimento sustentável coletivo é e será o melhor caminho.
O Marcos Vini concorda com a sua explicação sobre Gaia e aplaude. São muitos aplausos e muitas expressões de carinho, de afeto. Adriano diz que é um desafio preciso e urgente a luta contra os grandes conglomerados, principalmente vilões desse planeta. Verônica diz que leitura rica, profunda e ressignificante. Muito, muito, muito obrigada. De Santana traz que é necessário registrar a mudança de paradigma, que a Laudato Si é fruto, e ele faz uma fala extensa, que eu vou trazer daqui a pouco no segundo bloco. A Rosalina diz que fala maravilhosa, Márcia corrobora, sensacional, Alciele diz que fala emocionante, não se trata de um entendimento documental, mas sim de um entendimento que é uma concepção única de vida possível. E a Márcia comenta a citação comunidade da vida. E a Maria queria fazer uma pergunta, depois eu vou consultar no segundo bloco se a pergunta entrou, senão a gente pensa em abrir o microfone. E a Luciana cita Martin Luther King: o indivíduo não começa a viver enquanto não consegue passar dos estreitos limites de suas preocupações individualistas às preocupações mais amplas da humanidade. Vou fechar esse primeiro bloco aqui, passar para você de novo, Moema, e depois a gente segue no segundo. Gente, obrigada pelos comentários. Eu vou falar de dois temas que vocês citaram, que eu acho que merecem aprofundamento. O primeiro é a ideia do antropocentrismo. Essa é uma ideia que a gente, não sei se todo mundo, se é um conceito que as pessoas estão acostumadas, né? Mas o antropocentrismo é a concepção de que nós, seres humanos, antropos, somos o centro de toda a criação, somos o centro do mundo. Todo mundo gira em torno da gente. Essa é uma ideia que, de uma certa forma, se baseia em uma leitura de Gênesis, uma leitura de que toda a criação termina quando Deus faz Adão e depois Eva, né? Então, Deus foi fazendo, vendo que era bom, fazendo, vendo que era bom, e depois criou o casal humano. Essa ideia mal trabalhada, ela deu ensejo de fato, e ela deu pé, digamos assim, e ela está, de uma certa forma, na base da ciência moderna mesmo. Se você lê Bacon, por exemplo, que é o pai do método científico, no Novum Organum, o Bacon fala, não, nós temos que recuperar a condição de seres antes da queda do Éden, e temos que dominar a natureza, e precisamos de uma ciência que domine a natureza. Ele usa, inclusive, os termos semelhantes ao que estavam sendo usados naquele momento, na caça às bruxas, nos tribunais de inquisição das bruxas. Ele diz que a ciência tem que ser... a natureza tem que nos entregar os seus segredos, enfim. Então, de fato, uma leitura equivocada de Gênesis, especialmente de Gênesis 1, está na base que depois o capitalismo se reapropria. O Papa, na encíclica Laudato Si, ele fala especificamente sobre o antropocentrismo, e ele fala: essa não é a ideia, essa não é a leitura que hoje é mais, né? Na verdade, todos nós, e aí acho que tem um grande teólogo chamado Moltmann, que o Leonardo Boff, inclusive, dialoga com ele, que foi o primeiro a fazer essa grande mudança. Olha, gente, o ponto máximo da criação, a cereja do cupcake da criação, não é o ser humano. O ponto máximo da criação é o sábado. Tudo foi feito no sábado, para esse momento da festa cósmica, para esse momento da festa da alegria, em que todos são convidados à partilha e ao descanso. Então, toda a criação encontra seu sentido, encontra sua plenitude, não na criação do ser humano, não no sexto dia, mas no sétimo dia. É o sétimo dia, o dia
efetivamente da criação. E por isso nós podemos simplesmente, modestamente, fraternamente, sermos um com toda a criação e termos um lugar de dignidade, mas não um lugar de exclusividade. Um lugar de dignidade que não nos autoriza a destruir as condições de vida do que nós não temos capacidade de criar. E aí, de fato, essa concepção de que a nossa espécie é uma espécie superior a todas as outras tem intrinsecamente problemas éticos muito profundos, como a gente já tinha visto, o Pascoal já no início falava. Problemas éticos que nos levam, e a crueldade contra os animais é só uma das expressões de como nós seremos cruéis em relação a todas as outras espécies. Nós hoje estamos vivendo a 6ª extinção em massa. Nós já dizimamos os habitats de muitos animais. A pandemia do coronavírus, nós sabemos disso hoje, é resultado dessa mesma lógica de destruição dos biomas onde os animais vivem. E o uso intensivo de animais para nossa alimentação, uma alimentação completamente equivocada, sobrecarregada de proteína animal, devasta o planeta, devasta os nossos corpos, devasta a casa comum que são os nossos corpos e cria uma distorção na relação entre os seres humanos e os animais que efetivamente a gente precisa superar. Então, a ideia do valor intrínseco a cada criatura, essa é uma ideia extremamente libertadora e que a gente precisa abraçar com muito carinho. A outra ideia que alguém falou, que é a ideia do desenvolvimento sustentável, ela é uma ideia que a gente precisa trabalhar mais, eu acho. E acho que a economia de Clara e Francisco oferece para a gente essa grande oportunidade. O que é desenvolver? O que é desenvolver? Desenvolver é tirar o véu, né? Eu estou envolvida com o casaco, eu me desenvolvo do casaco, eu tiro o véu, né? A ideia de desenvolvimento é uma ideia de que eu me desenvolvo da sobrenatureza e me desenvolvo da natureza. A natureza está lá e eu estou aqui. E eu me desenvolver vai gerando eu me desconectar. Na verdade, hoje a gente precisa se envolver. E a gente tem dito isso na Amazônia. Eu quero me envolver com a floresta, eu não quero desenvolver a floresta. A floresta está lá e é incrível. E eu quero me envolver com ela. Eu não quero desenvolver o cerrado. O cerrado é maravilhoso. Eu quero aprender a conviver com o cerrado. No Nordeste, a economia solidária foi a base do aprendizado de uma mudança de paradigma incrível. Durante séculos, a gente teve o combate à seca. E eles aprenderam a fazer uma mudança com a convivência com o semiárido, uma economia da suficiência, uma economia da partilha e uma economia do uso dos recursos da água, não com um padrão europeu de consumo, com outra forma de convivência. Então, nós hoje não precisamos nos desenvolver, gente. Nós precisamos nos envolver e conviver. Isso significa que a economia vai ter que gerar novos conceitos também, novas ideias, novos princípios. Por isso, uma economia de Clara e Francisco, ela pode nos ajudar a repensar, não como nós exploramos, mas como nós nos vinculamos, como nós garantimos vida e vida em abundância para todos os seres e para as espécies que generosamente compartilham conosco o planeta. E a terceira coisa que eu queria agradecer muito foi quem lembrou do Martin Luther King. Vocês sabem que essa sincronicidade, né? Eu estou estudando agora aí, o tema do antropoceno, do apocalipse, e aí hoje mesmo estava lendo uma carta do Martin Luther King que ele escreveu de Birmingham, quando ele estava na cadeia e falando sobre a importância das campanhas pacíficas de desobediência e de reconstrução, e de como nunca vão ser as pessoas que oprimem as que de fato vão chegar a compreender que o tempo deu e que a gente precisa transformar. Então somos nós que estamos vivendo aqui no Brasil, que estamos vivendo na Baixada Santista, que estamos vivendo na Amazônia, somos nós realmente que temos que fazer uma nova economia
e é uma coisa maravilhosa que vocês estejam participando da construção da economia de Clara e Francisco, e é uma coisa maravilhosa que a gente possa lembrar do Martin Luther King nesse momento como um grande profeta do nosso tempo. Também para lembrar que mesmo quando a noite é escura, a gente sabe que deve continuar caminhando. E uma espiritualidade da resistência nos ajudará a passar por esse momento. Então a gente tem que visitar todos os mártires da liberdade, todas aquelas pessoas que fizeram grandes lutas, começando de pequenas iniciativas. Porque hoje não é um grande projeto só, é a concretude das pequenas esperanças a que podem nos indicar o caminho de um futuro de paz. Maravilhosa a sua fala. Eu estou com um pouco de problema com a internet, então vamos ver se eu consigo fazer o segundo bloco. O segundo bloco, o Jairo traz que essa é a voz do amor, e o Adriano diz não ter medo da vitória da figura em 2018, e isso traz um pouco o contexto atual da necropolítica. Seria interessante abordar um pouco essa relação. O Baldo diz que Laudato Si propicia uma profunda reflexão da realidade e aponta propostas e caminhos para superarmos os problemas. Então, ele faz duas perguntas. A primeira, que também é a mesma pergunta do Newton no Facebook, como você percebe a ligação do Laudato Si com a economia de Clara e Francisco, e vou ampliar, e a economia solidária. Essa ligação aí dos três. A segunda pergunta do Baldo foi: o ideal é que a economia de Clara e Francisco busque materializar a proposta do Laudato Si? Tatiane Benites diz: maravilhosa, você poderia falar mais da economia de Clara e Francisco e do encontro que ia ocorrer no Vaticano? O Oswaldo Cruz diz ter um grupo de estudo da encíclica aqui e diz que estamos juntos. Então, eu fecho esse segundo bloco, vamos colocar as próximas perguntas no terceiro. Passo para você, Moema. Gente, olha, eu acho que essa questão do negacionismo, ela é muito importante. A eleição do Trump e do Bolsonaro, eu acho que tem que ser compreendida à luz da grande crise ambiental que a gente está vivendo. Tem um filósofo francês que escreveu um livro que está publicado agora em português, chamado Bruno Latour. O nome do livro é Onde Aterrar, saiu agora em julho, em que ele fala que não tem mundo para todo mundo e os ricos já sabem disso. Desde a década de 80, as informações sobre a crise ambiental estão absolutamente disponibilizadas, né? E começaram a ser formuladas, inclusive, a partir dos Estados Unidos. Tem uma autora chamada Naomi Oreskes que escreveu, no começo dos anos 2000, um livro que chama Os Mercadores da Dúvida. E ela vai mostrando como a indústria automobilística desenvolveu nos Estados Unidos o que ela chama a estratégia do tabaco. Nos Estados Unidos, durante 50 anos, quando, vocês lembram, né, o fumar era uma coisa super charmosa, super tchan, quando as primeiras pessoas começaram a adoecer de câncer por causa do cigarro, começaram a entrar na justiça para exigir que a indústria tabagista pagasse os seus tratamentos. Eles criaram uma super estratégia, a indústria do fumo, pagando cientistas para fazerem perguntas e para sempre colocarem a dúvida se de fato o fumo causava câncer. E é claro que a ciência sempre tem uma parte de dúvida, né? E também a própria experiência. A gente conhece gente que fuma a vida inteira e que não tem câncer, e gente que tem câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Mas é claro que existe o vínculo entre as duas coisas. Mas durante 50 anos, a indústria do tabaco conseguiu impedir
que leis fossem votadas no Senado americano proibindo ou estabelecendo qualquer tipo de limite para o fumo. E a Naomi Oreskes, então, diz que essa é uma estratégia, vou falar um palavrão, ela fala que é uma agnontologia, a produção intencional de ignorância. Agnontologia vem do grego agnontologia. Então, ela diz, as grandes indústrias têm a produção intencional de ignorância. Isso ela escreveu muito antes da fábrica dos fake news. Então, a produção intencional de ignorância, o investimento para a desinformação é uma base fundamental da nova política do mundo. Mas, na década de 90, e essa é a tese do Bruno Latour, quando a gente viveu de 45 a 89, vocês lembram, né? Um mundo bipolar, um mundo de disputa entre Estados Unidos e Rússia. Em 89, quando cai o Muro de Berlim, a gente começa uma lógica neoliberal, que é a intensificação do projeto capitalista sem nenhum tipo de limitação. Do ponto de vista ambiental, não é dizer que a lógica socialista fosse melhor, mas, evidentemente, você tinha uma pressão e uma disputa que fazia com que, pelo menos, a desigualdade nos países centrais fosse mais limitada. Com a queda do Muro de Berlim, a gente começa a lógica radical do neoliberalismo. O fim do Estado Social, o fim do Estado Social nos países centrais também, não só nos países da América Latina, e uma lógica de privatização, de financiarização da economia, acompanhada, ao mesmo tempo, vocês lembram, naquela época, a primeira-ministra dos Estados Unidos era Margaret Thatcher, e ela cunhou uma frasezinha que ela dizia "There is no alternative". Tina, não há alternativa. Acabou, o socialismo está acabado, não há alternativa, o único caminho é esse. A ideia de que não há alternativa, junto com a agnontologia, junto com o poder crescente das indústrias, a financiarização, o controle dos estados pelos interesses do grande capital, chegaram a um ponto, diz o Bruno Latour, em que a gente não tem mais onde aterrissar, porque não tem como garantir o que o mercado promete. O mercado prometia que todo mundo se desenvolveria, que todo mundo, a famosa tese aqui no Brasil, né? A tese do Delfim, deixa o bolo crescer e depois a gente divide. O bolo está imenso na mão de uma galera muito pequena, muito pouca gente e muita gente devastada. Então, nessa lógica, não tem mundo para todo mundo. Não tem mundo para todo mundo se a gente quiser manter o padrão de consumo vigente nas elites mundiais. Então, essa crise leva, de fato, a gente a estar vivendo um momento que é único na história da humanidade, porque ainda não existem alternativas consolidadas a ponto de enfrentar a lógica capitalista, neoliberal, no estágio que a gente está. Então, a gente não tem onde aterrissar, não tem mundo para todo mundo e, ao mesmo tempo, as políticas de resistência ainda são muito mais frágeis do que o tamanho do que a gente tem que enfrentar. Então, é como se a gente estivesse com esse choque de dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema terra, entrando em choque, e as alternativas ainda nos parecem muito pequenas para o que a gente tem que enfrentar. Por isso é que iniciativas como a economia de Clara e Francisco são tão importantes, porque elas começam a concretizar possibilidades reais de dizer sim, existe futuro, sim, existe alternativa. A alternativa é sair dessa lógica da acumulação ilimitada. A alternativa é uma outra economia, uma economia baseada na solidariedade, na partilha e no cuidado. E aí toda a lógica que as mulheres desenvolveram do cuidado e do trabalho reprodutivo ganha uma centralidade imensa. Toda a economia do cuidado, toda a economia que reproduz a vida, toda a economia que gera a partilha, tudo isso é alternativa real para dizer sim, há alternativa.
Sim, nós podemos viver de outra maneira. E por isso os indígenas têm também um papel tão importante, porque eles são a demonstração concreta de que é possível habitar com abundância de uma outra maneira. E aí, esse é, do meu ponto de vista, o vínculo intrínseco entre a Laudato Si e a proposta de economia de Clara e Francisco. Depois que o Papa Francisco escreveu a Laudato Si, ele começou um movimento muito interessante, quer dizer, bom, tem uma ideia, como é que ela se concretiza? Ele já tinha dito na Alegria do Evangelho, a realidade é superior à ideia. A realidade é superior à ideia. Quando ele escreveu a Laudato Si, ele, em seguida, lançou o Sínodo do Para-Amazônia, que era: quero ver como é que a igreja se comporta na Amazônia e se a encíclica Laudato Si pode inspirar na Amazônia uma nova forma de ser igreja, uma igreja com rosto amazônico. A economia, a proposta de economia de Clara e Francisco vai nessa mesma linha. Se não podemos viver com essa economia, que é a economia que mata, como é que se faz de verdade? Para que a gente não fique nessa angústia. Não podemos viver sob a égide do capital, mas temos que inventar uma nova forma. Qual é essa nova forma? A economia de Clara e Francisco é, então, uma maneira extremamente brilhante, porque o Papa chama os jovens, e nós, que já não somos mais jovens, mas que ainda queremos, de alguma forma, contribuir, chama os jovens para dizer como é que isso se faz realidade. Como é que isso se faz realidade? Desobedecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem que criar, tem que experimentar. Por isso a economia solidária é tão importante, porque ela já tem uma história, ela já tem uma estrada, ela já tem um caminho percorrido, ela já tem uma base concreta que mostra que com políticas públicas, que com apoio, é absolutamente não só possível, como muito melhor a construção de um mundo com base na justiça e na igualdade. Tinha uma pergunta sobre o encontro de Roma, e essa eu não sei responder, porque eu não entendi muito bem do que era a pergunta. Eu acho que eu respondi, acho que tinha comentários. Moema, nós estamos com 60 perguntas e comentários por enquanto. Então, eu estou tentando dividir em alguns blocos as que são mais semelhantes, mas vamos lá. Vamos fazer o que é possível. Por isso, a gente não está abrindo a palavra, a gente gostaria muito de escutar outras vozes aqui hoje, mas por isso que a gente não está abrindo a palavra para cada pessoa fazer sua pergunta, porque nós estamos com perguntas paralelas daqui da sala e do Facebook, e temos que ser mais breves e organizados possíveis. Então, eu vou trazer de novo o Santana, que ele traz no capítulo 3, sobre a raiz humana da crise ecológica, o antropoceno, percebe-se o antropocenismo tornou o humano civilizado estranho à natureza, o antropocentrismo atravessa todas as grandes culturas dominantes, como o monoteísmo judaico, cristão, islâmico, ver Salmo 8, o iluminismo, marxismo, com a ideia de progresso patriarcal, colonialista, capitalista. Contrário a essa cultura, os povos da floresta, Pachamama, os orixás africanos, predomínio matrilinear, São Francisco, revolucionário com seu hino às criaturas, Laudato Si, o cientista Lovelock com a hipótese Gaia, e agora o Papa do fim do mundo com a casa comum, o ecocentrismo sistêmico. Ele levanta de novo essa questão. E, bom, o Pascoal, ele pede para você comentar um pouco os ataques de poderosos ao Papa. A Denise gostaria de perguntar se você considera possível a extinção da espécie humana sem a reconversão da atual matriz produtiva. A Alciele traz que é importante enxergarmos essas estratégias dos neoliberalistas, pois nem tudo é negacionismo. Por exemplo, não adianta alimentação com orgânicos, não adianta o distanciamento social. Penso que todas essas estratégias estão a favor de quem as semeia.
Só um momento, gente, que está subindo mais aqui e apaga as anteriores, de quem a semeia. A manutenção da sociedade masculina, branca e patriarcal, como hegemônica, e servida pela miséria da maioria, são estratégias genocidas, e também acredito na intencionalidade. Seguindo aqui, o Adriano traz uma publicação do site terra.com.br e faz a pergunta: com base na sua sensibilidade e otimismo, teremos tempo para tentar repensar um novo modelo econômico solidário? A Amazônia, por exemplo, terá tempo até o fim dessa luta? O Jairo escutou Martin Luther King e remeteu a Gandhi, Mandela. Valéria Fumes traz que é muito inspiradora a sua fala. E o Sérgio pergunta: Moema, tenho a impressão que é preciso nos desempregnarmos dos modelos capitalismo, socialismo, comunismo, direita e esquerda, o mundo do trabalho, para podermos compreender os povos da floresta, bem como enxergar novas possibilidades. O que você pensa sobre isso? O Baldo traz a pergunta: Moema, como você analisa a cultura da abundância e a cultura da suficiência? E qual a sua opinião quanto à perspectiva de futuro para o Brasil e a humanidade? Vamos fechar esse bloco aqui, depois eu dou seguimento para as outras que estão entrando. Puxa, pessoal. Não sei se eu vou conseguir, tá? Vou indo devagarzinho aqui, vocês vão aí me ajudando também. Deixa eu ver aqui. Olha, vou falar umas coisas assim. Primeiro, eu não acho que dentro do capitalismo tem salvação. Vou ser assim, bem sintética. Eu não acho. Eu acho que o capitalismo é intrinsecamente um sistema incompatível com o sistema da Terra. Porque a grande obra do capitalismo foi que ele foi capaz de se apropriar de sistemas de opressão e exploração anteriores. Se a gente pega a questão do patriarcado, por exemplo. O capitalismo não inventou o patriarcado, certo? Já existia patriarcado antes. Mas ele se apropria do patriarcado e se aproveita da diferença entre homens e mulheres para tornar isso uma desigualdade e uma forma de exploração e de desvalorização, de desconhecimento de toda a contribuição do trabalho feminino. Para pegar só um exemplinho, uma coisa pequena, porque isso não é... E assim com todas as outras formas de opressão. Não existiria capitalismo sem racismo. Não existiria capitalismo sem patriarcado. Então, são sistemas de dominação que vão se imbricando mutuamente. É claro que só resolver o capitalismo não resolve todas as outras formas de opressão. E aí teve uma pergunta sobre o socialismo que eu quero embarcar aí. Durante muito tempo, nós, aí eu vou dizer, eu também, nós que lutamos por justiça social, que estávamos muito preocupados com as questões de pobreza e de desigualdade, nós achamos que era possível você primeiro resolver a questão da desigualdade e depois cuidar das outras questões. Hoje a gente vê que isso não é possível. Você só pode resolver as opressões na medida em que você compreenda que elas formam um sistema, que elas estão interligadas, como a Cláudia dizia antes. É claro que os sujeitos que vão fazer a luta social podem se sentir mobilizados por coisas muito diferentes. Eu trabalhei durante muitos anos com o Betinho, o Herbert de Souza, a Nação da Cidadania, e o Betinho dizia: a gente tem que se indignar diante da maldade.
A gente não pode se acostumar. Papa Francisco, na querida Amazônia, diz: a gente não pode se acostumar com o mal. Agora, o que me toca? O que me faz me mobilizar? Às vezes não é a mesma coisa que te faz o que toca o outro. Então, pode ser a desigualdade, pode ser a opressão por gênero, por raça, pode ser qualquer uma delas. O mais importante do meu ponto de vista é que elas vão se abraçando mutuamente, que elas vão se fortalecendo mutuamente, que a gente vai entendendo que quanto mais diverso, mais divino, que tem lugar para todo mundo. O Gandhi dizia isso: essa terra cabe em todos, só não cabe a ganância de poucos. Então, acho que hoje a forma de luta contra a opressão, ela de fato tem que superar o socialismo, porque o socialismo estava dentro dessa matriz iluminista. Você tem toda a razão. Quando você pega o esquema clássico do Marx, é um esquema, uma forma positivista e progressista, né? Você sai daqui, vai passando por esses estágios, e o socialismo era pensado como etapa superior do capitalismo. Eu não quero dizer, e seria um tema muito mais complexo, seria que entrar com muito mais cuidado, que socialismo e capitalismo são a mesma coisa, porque eu acho que não são. Não são. E também não acho que dá para dizer que esquerda e direita é a mesma coisa, porque não é. A gente que está com um governo de extrema-direita, a gente pode dizer que não é a mesma coisa. Agora, dentro do conceito de socialismo e de esquerda e direita, é possível uma superação do capitalismo no sentido de uma reconexão com a terra, no contexto que a gente precisa fazer, de uma conversão com a profundidade que a gente precisa fazer? Eu acho que não. Eu acho que a gente, de fato, precisa fazer um caminho de volta, e esse caminho de volta implica a matriz iluminista. Significa que nada presta? Não, um monte de coisa presta. Um monte de coisa que a matriz ocidental, que os homens brancos fizeram, tem seu valor. Agora, tem seu valor numa outra conexão e numa outra embocadura. Então, acho que essa é a grande revolução cultural da encíclica Laudato Si, e é também a grande revolução cultural da generosidade dos nossos tempos. O Pascoal começou essa apresentação dizendo que nós não somos só católicos. E eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que hoje, se nós não tivermos olhos místicos, olhos para o mistério, olhos para a profundidade da dificuldade que nós estamos, mas também para a maravilha de cada manhã que se faz, sem essa inspiração profunda no amor que brota da simples existência, na gratuidade, na generosidade com que a vida se dá e se refaz. Sem isso, a gente não vai ser capaz de reencontrar o caminho para habitar esse mundo na maravilha que ele é. E por isso a encíclica Laudato Si comove tantas pessoas que não são cristãs, porque o sentido de espiritualidade é muito mais profundo do que o sentido de pertencer a uma religião. O sentido de espiritualidade é reconectar com a transcendência, com o sentido profundo da vida, do qual nós somos parte. A vida nos chama. Eu acho isso uma coisa impressionante. Pensa, galera, 4,5 bilhões de anos do planeta, 200 milhões de anos da espécie humana, e nunca houve uma outra Cláudia, e nunca haverá. Nunca houve um outro Pascoal, e nunca haverá. Nunca houve um Ubaldo, e nunca haverá. Cada um de nós é único, insubstituível. Cada um de nós que está vivo e foi chamado à vida nesse momento tem uma responsabilidade imensa. E essa responsabilidade imensa deve nos levar a uma grande humildade, porque nós temos que refazer a nossa matriz de pensamento ao mesmo tempo que vamos experimentando coisas novas para fazer. Por isso a gente tem que começar pelo pequeno, pelo que dá para fazer, e por isso a gente tem que começar em comunhão, em comunidade e na solidariedade. Então, eu acho que por isso o Papa Francisco é tão atacado, porque ele é o grande líder de uma transformação radical da misericórdia, não de uma espiritualidade que nos tira do mundo,
o Frei Suzin fala que a gente tem que fazer a conversão da conversão. A gente se converteu para ir para o céu e agora a gente tem que se converter para voltar para a Terra. Essa conversão da conversão faz com que o Papa Francisco seja hoje o maior líder mundial, sem dúvida nenhuma. E por isso ele é tão atacado. E por isso ele é tão atacado. E por isso a Igreja Católica está sob ataque. E por isso aqui nós não estamos só em católicos, mas os católicos hoje, nós temos que nos apropriar do que tem de melhor e mais profético na nossa igreja para sermos voz, luz e sal. E aí alguém me perguntou, dá tempo? Olha, eu acho que dá. Mas o tempo é agora, o Papa Francisco tem dito. E o movimento da Greta Thunberg, da juventude, de gente, a casa está pegando fogo, não dá tempo para parar. Acho que esse sentido de urgência é absolutamente essencial. A encíclica Laudato Si tem esse sentido de urgência. Não dá para esperar para amanhã. Temos que começar agora a fazer e a fazer em muitas formas. E aí que floresçam mil flores. Cada tentativa é essencial. E aí alguém me perguntava sobre a sociedade da abundância e da suficiência. Veja, a ideia da abundância não é a ideia da prosperidade, tá? Porque a ideia da prosperidade supõe a acumulação. A ideia da abundância é a ideia da gratuidade. Lembro de Jesus quando ele dizia, olhai os lírios. Olha como eles se vestem. Olha que coisa maravilhosa a roupa deles. Olha os pássaros. Têm sempre grãos e não acumulam. Olha a maravilha da abundância que é a natureza. Essa é a oikos, a casa cheia de abundância. A ideia de que a gente vive na pobreza e na mesquinharia, ela é uma ideia profundamente capitalista que só vem quando você rompe e estabelece ricos muito ricos e pobres muito pobres, que é a base da nossa desumanização. Então, a sociedade da abundância, ela é a sociedade da suficiência. Ela é a sociedade da suficiência. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu comecei a participar de um grupo de cristãos, tinha uma pessoa maravilhosa, o Hélio, do movimento de casais, do movimento cristão, movimento de família cristã, e o Hélio já era um senhor naquela época, e ele disse, puxa, você sabe, eu fui no shopping center com a minha esposa, fiquei impressionado, quanta coisa que eu não preciso, quanta coisa que eu não preciso. E desde aí eu disse, gente, essa é uma maravilha. Essa é uma maravilha. Quanta coisa que a gente não precisa. A gente é ensinado que a gente vive na escassez. Quando a gente vive numa terra abundante. O cacique Yanomami, Davi Copenaua, ele fala para os homens brancos que têm o seu coração tomado pela mercadoria, vocês estão sempre pensando na necessidade de acumular mais mercadoria. Para nós, riqueza é o rio limpo onde os nossos filhos mergulham. Para nós, riqueza é a floresta que nos dá fruto, com os quais a gente sacia a fome. Para nós, o bom é o tempo de festa e o tempo do descanso. Nas sociedades indígenas, o descanso é tão importante quanto a produção. Para que trabalhar mais? O descanso é a grande festa da vida. Mas isso é bíblico. Nós todos fomos criados para o sábado, não por um trabalho esgotante, esgotador, que a gente não tem tempo nem de ser. E o Papa Francisco fala, a economia da sobriedade é que a gente precise de menos coisa material, de menos obsessão por ganhar, para ter mais liberdade para doar, para ter mais liberdade para ser, para ter mais liberdade para partilhar e para ser mais feliz, para ser muito mais feliz. Essa é a economia da abundância, que é diferente da economia da prosperidade e que é igual à economia da sobriedade. Como eu entendo, hein, galera? Posso estar errada também. Certamente estou em um montão de coisa. A cada finalização de fala que a Moema faz, eu acho que deu isso. Então, fechamos inspiradamente.
mas aí surgem perguntas divinas e comentários fantásticos. Já tem um comentário aqui do Newton falando Moema para presidenta. Bom, vamos lá. Galera, só posso Cibele... ser presidenta do fã-clube do Francisco. Eu venho, então, com algumas perguntas aqui. A Cibele Lacerda, estamos no 4º bloco e acredito que esse seja o último, gente, porque para a gente não estender muito do horário, são agora 8 horas e nós temos muitos comentários, então a gente está focando nas perguntas especificamente. Eu acho que esses comentários aqui vão ficar guardados, a gente vai fazer o download deles e podem servir para mais debates. Esse vídeo vai ficar gravado e vai ser disponibilizado na página do Fórum da Economia Solidária da Baixada Santista, na página do Passo deve ficar também. E seguimos, então, para essa última rodada de perguntas, a não ser que outras pessoas tenham alguma coisa muito urgente. A Cibele comenta que entender, compreender, tentar assimilar todo esse conteúdo fundamental para quem tem interesse em se vincular a esse magnífico universo de forma ética e saudável para todos é o grande desafio de nossos tempos, onde reinam os interesses mais perversos para com a natureza e os seres. Muito triste o que estamos vendo e vivendo nesse momento. A Celina pergunta: qual o papel da mulher na situação atual do planeta? Como vamos preparar as meninas? As mulheres devem assumir cargos políticos? Como foi a presença da mulher no sínodo e na produção da encíclica? Vamos aqui para as perguntas do grupo. A Negralha pergunta: Moema, o que você acha da África sempre sendo utilizada como cobaia e como podemos ajudar a África e os países mais pobres, mais explorados? Aí nós temos Moema, esse também é um comentário muito delicado. Moema é uma poeta quando fala, tem amor. Comentário da Márcia. Vamos ver aqui. Luciana comenta, e pode ser um questionamento também: a terra proveu bastante para satisfazer a necessidade de todos, mas não a voracidade e ganância de todos. E aí, isso deixa eu... aqui tem mais uma no Face. O Maurício Barbosa questiona: o capitalismo é o responsável pelo caos da humanidade. Opressão e exploração são as principais ferramentas do capitalismo desumano. E ele contribui com mais uma. Com certeza, mulheres devem assumir o comando de muitos poderes, mulheres com tanta sensibilidade. Oswaldo traz que algumas semanas precisou fazer uma apresentação sobre o Laudato e sentiu dificuldade de encontrar o Laudato em audiovisual. Talvez você tenha alguma dica para ele. A Maria Cristina fala que está com muita saudade de você. Bom, gente, já estamos finalizando, então. Eu quero já começar essa rodada agradecendo pela nossa possibilidade de partilha aqui tão rica, né? E pelo interesse, porque eu acho que é muito bom, né? A gente está vivo nesse momento
num momento tão desafiante e a gente saber que tem que fazer tanta coisa e a gente ter tanta coisa para poder fazer. Eu acho que esse é um momento inspirador e ele é um momento também de grande desafio para nós cristãos. Eu acho que para quem tem fé, para nós cristãos, esse é o momento em que a gente tem que, de fato, dar as razões da nossa fé, né? E sermos junto com todos. Eu acho que a questão das mulheres, ela é muito delicada. A gente precisaria ter todo um tempo para falar mais sobre isso. A gente tem no governo hoje uma mulher que cuida das questões de direitos humanos, né? E vocês viram como ela tratou uma menina que foi abusada. Eu não gosto das leituras essencialistas do ser mulher, como também de ser negro, como também de ser indígena. Não basta isso, não é só isso. Mas eu acho que a dimensão feminina que está colocada no mundo, ela precisa ser recuperada e precisa ser profundamente respeitada. E acho que nisso a nossa igreja, e aí essa conversa não é só para nós, né? Ainda tem que dar muitos passos, né? Ainda tem que dar muitos passos. No processo do sínodo, as mulheres foram absolutamente essenciais em todo o processo, porque o sínodo para a Amazônia ele foi precedido de um longo processo de disputa, de conversa. O processo de escuta envolveu mais de 80 mil pessoas e as mulheres estão na frente da maioria das comunidades em qualquer lugar da Amazônia onde a gente vá. São as mulheres que estão na defesa da vida, são as mulheres que estão na defesa dos seus filhos, são as mulheres que estão na defesa das suas igrejas, animando as suas comunidades. É uma coisa impressionante na Amazônia e eu acho que isso é assim em toda a nossa igreja. Então, as mulheres tiveram um papel muito importante. E foi muito importante também as mulheres, pela primeira vez, no grupo de assessores que preparou a encíclica, que preparou o Sínodo para a Amazônia, a gente teve a presença da professora Márcia Oliveira, da Universidade de Roraima, na Amazônia, participou todo o tempo. Várias mulheres foram peritas, várias mulheres foram auditoras e fomos escutadas. Durante o sínodo, o Papa teve uma hora quando ele falou assim, não, quando as mulheres falam, elas falam com mais poesia, e aí a gente tem mais interesse em escutar. Mas não basta isso, gente. Não basta esse reconhecimento. Não basta esse reconhecimento no sentido dessa admissão. Hoje, nós todos, como humanidade, precisamos dar passos adiante. E por isso a coisa do Martin Luther King é tão importante. É claro que isso vai ser obra de nós mulheres, porque nós carregamos no nosso corpo, na nossa alma, essa opressão. Mas nós precisamos da amizade dos homens que tiverem sensibilidade para também permitir a eles o despertar dessa parte tão feminina que todos os homens possuem. Vejam, todos os homens já habitaram um corpo de mulher. Todos os homens foram gerados num corpo de mulher. Todos os homens foram alimentados por um corpo de mulher. Sem um corpo de mulher, nenhum homem veria a luz. Todos vocês estiveram dentro desse corpo. Vocês sabem dele. Vocês esqueceram que eram terra e também vocês podem ter esquecido como era habitar um corpo de mulher. Mas nesse momento tão extremo, a gente está precisando voltar às nossas memórias ancestrais. Voltar às nossas memórias ancestrais para que elas nos inspirem, para que elas nos acompanhem, para que elas nos protejam. E essas memórias devem nos levar a ações concretas e políticas públicas em relação aos direitos das mulheres. Sem isso, a gente nunca vai ter uma sociedade de justiça e igualdade. E isso exige uma conversão profunda, inclusive da nossa igreja, uma conversão profunda, para que nós, mulheres, tenhamos lugar de cidadania,
junto com os homens, na construção de um mundo de justiça e paz. Eu acredito que seja possível, e só acredito que seja possível através desses gestos de amor. Agora, muitas vezes, na luta contra a opressão, as formas de ação parecem, para os opressores, formas violentas. O Martin Luther King, nesse texto, ele dizia exatamente isso. A gente aguenta a opressão, e sempre tem alguém dizendo, espera, ainda não é a hora de você reivindicar o seu direito. Espera, a sua forma é muito violenta. Eu acho que essa consciência de que nós, mulheres, temos que ser sujeitos da nossa libertação, mas na medida em que somos sujeitos da nossa libertação, também libertamos os homens de um lugar de opressores, ela é muito importante. É a construção desse caminho novo que eu acho que a gente tem que trilhar. E esse também é o caminho da solidariedade com a África. Eu acho que hoje, cada vez mais, quando a gente sabe que tudo está interligado, eu acho que no ano passado, quando vocês em São Paulo, na cidade de São Paulo, viram chegar o fogo, a fumaça da queimada da Amazônia, a gente vai compreendendo como essa ligação, isso tudo está interligado, não é uma questão metafísica, não é uma questão só poética, ela é uma questão da poesia que vê a forma como o mundo se organiza. O mundo se organiza de forma interligada. Nós, hoje, temos que refazer os caminhos de conexão com a África de uma maneira muito profunda, como temos que fazer o caminho de reconexão com a África que nos habita, com a África que é nossa vizinha, com todos os afrodescendentes do Brasil. Essas lutas, as lutas por igualdade, elas são parte da possibilidade da gente, de fato, se fazer digno do chamado do Deus da vida. Hoje, eu acho que mais do que nunca, o reconhecimento de que as múltiplas formas de opressão se ajudam, elas também nos dizem que as múltiplas formas de libertação se ajudam. E aí, eu acho que a gente pode terminar com a frase do Paulo Freire, né? Ninguém se liberta sozinho, ninguém liberta ninguém, os homens e as mulheres se libertam em comunhão. É nesse momento da grande noite escura que a gente vai encontrar também o caminho do maior amor, do amor que se faz no momento do medo e que se faz nessa união para vencer inimigos que são extremamente fortes, mas que diante do amor são nada. E aí nós podemos, com Maria Madalena, com alegria, escutar essa boa notícia. A morte não terá a última palavra. Na verdade, nós já ganhamos. Agora nós temos que construir um mundo de justiça e paz. Que a gente faça isso com alegria. Chama o Papa Francisco. Que maravilha. Quanta inspiração. O Pascoal gostaria de fazer umas palavras e depois eu faço umas palavras finais e a gente vai fechando essa live tão inspirada. Tem muitos comentários agradecendo, que estão mais inspirados, que estavam num momento meio triste e essa voz trouxe novas esperanças e esperanças renovadas. Pascoal. Moema, eu quero agradecer muito às pessoas que indicaram seu nome, né? O Eduardo Brasileiro e a própria Cláudia Camilo, que trouxe seu nome. Foi uma noite brilhante para a gente. Desde que a Laudato Si foi lançada, em 2015, eu li a Laudato Si, grifei e tal, mas eu estou vendo que eu preciso ler mais 2, 3 vezes a Laudato Si, né? Depois das coisas que você falou, que você chamou a atenção. E você falou uma coisa interessante que me bateu, que é o seguinte: você fala com muita razão, né? Muita razão, a Laudato Si é de uma lógica profunda, né? É de um caminho que está ali que dificilmente a gente pode pensar em outro, né? E isso possibilita você falar com o amor que você falou, né? Quer dizer, cada coisa que você falava, cada lógica que você trazia, vinha coração junto, né?
Coisa que é difícil no mercado financeiro, por exemplo. Eu trabalhei alguns anos no mercado financeiro e sei como é que é, quer dizer, não bate, a lógica do mercado não bate com a boa, né? E hoje mesmo a gente vê o ministro da Economia falando, quer dizer, o que ele fala parece que tem a lógica, ou tem a lógica dele, mas não tem o sentimento que acompanha o que ele fala, né? E é por isso que eu fico muito preocupado com... Eu fiz essa pergunta, sei que é um tema delicado e acho que não é hora mesmo para falar nisso, mas queria colocar a minha grande preocupação com a sucessão do Papa Francisco. Eu acho que todo mundo, católicos e não católicos, e que entende o valor do Papa, precisa prestar atenção na sucessão. Porque do jeito que ele está sendo atacado, com os fundos que estão sendo criados de recursos para atacar o Papa e favorecer outros candidatos em potencial, né? É muito perigoso. Acho que seria extremamente frustrante, né, se depois de um Papa desse, né, do valor desse homem, né, do valor dessa santidade, tá certo? A gente tivesse o oposto a ele. Eu não sei o que aconteceria com o mundo, né, se a gente tivesse lá um sucessor que fosse o oposto dele. Então, da minha parte, eu queria passar de novo para a Cláudia e queria te falar isso. E se eu já gostava da Laudato Si, agora eu estou apaixonado. Eu vou encontrar muito mais coisas que eu já havia encontrado. Obrigado, Moema, muito obrigado. Obrigada, Pascoal. Pascoal, o semeador desse curso. Quanta inspiração no olhar dessa mulher, Moema Miranda, que traz a leitura dessa encíclica com essa visão que nós tivemos hoje, que o nosso planeta realmente é único, um superorganismo vivo, e que a parceria de gênero, etnia, com a Mãe Terra e todos os seres habitantes nela é fundamental. Economias do cuidado são a saída. Então, gostaria de tecer breves palavras finais em forma de agradecimento. Agradeço as indicações de Eduardo e Terezinha, o colega Silvio, que teve a delicadeza de nos passar vídeos informativos, o professor Pascoal, que enviou cuidadosamente os áudios e e-mails preparando e nos incentivou a reler a encíclica compartilhada pelo colega Ubaldo. Ubaldo, por um lado, Celina, por outro, escavaram como arqueólogos o contato de Moema. Ubaldo contatou Moema de lá, eu de cá, e ele também compartilhou o hino Tudo Está Interligado, de Cireneu Kuhn, que nós escutamos no início dessa live. E, finalmente, a incansável colega Márcia, que organizou, fez o design gráfico do convite, disponibilizou links e está lá nos bastidores, junto com Ingrid e Celina, estiveram apoiando, enviando perguntas, organizando os blocos. É importante mencionar todas essas construções coletivas e esforços para o bem comum. Estamos todos sintonizados. Agradeço a todas, todos e todes pelo extraordinário debate, pelas perguntas e comentários, pelo chat tão iluminadores, pelas reflexões coletivas tão férteis, que nos proporcionam firmar cada vez mais nossas lentes decoloniais de esperança. Quando a Moema menciona ir às raízes, ela nos remete a escutar o cuidadoso Papa Francisco. Papa Francisco, num vídeo que a Moema compartilha, ele escuta uma mulher indígena, acolhe seu chamado e, como representante mor da igreja, se posiciona a favor daquele chamado, escrevendo a encíclica, para cuidarmos melhor da vida, dos povos, de nossa casa comum. Ele também nos ensina, através do gesto
o gesto decolonial. Escutar e aprender os saberes produzidos no Cone Sul, as epistemologias dos nossos povos originários e dos povos originários dos diversos continentes. Fixemos essas lentes decoloniais, interseccionais, socioambientais, bem firmes, ao pensarmos sobre economia de clara e economia solidária e economia feminista e todas as formas de economia que cuidem da nossa casa comum e de todos que habitam nela. E para finalizar esta noite, agradeço a onisciente brilhante apresentação de Moema Miranda e agradeço a sua e de todos aqui generosidade de ficarem até essa hora da noite conosco. Obrigada, um abraço e até a próxima. Paz e bem, pessoal, muito obrigada por essa oportunidade.